Ferdinand de Saussure nasceu em 1857 em Genebra. Do grego e latim na universidade local, partiu para a linguística em Paris e alemão e línguas indo-europeias em Berlim e Leipzig. Apaixonado por linguagem, em uma época onde haviam descoberto semelhanças linguísticas comuns entre o grego, o latim e o sânscrito. Oh, as línguas indo-europeias! Saussure defendeu aos 21 anos a sua dissertação sobre o primitivo sistema das vogais nas línguas indo-europeias e, aos 23, a sua tese sobre o uso do caso genitivo em sânscrito na Universidade de Leipzig. Lecionou na Escola Prática de Altos Estudos em Paris e, aos 34 anos, voltou à Universidade de Genebra para ensinar línguas indo-europeias, gramática comparativa e linguística. Morreu em 1913, aos 56 anos, e com um livro por escrever. Seus discípulos Charles Bailly e Albert Séché reuniram as anotações dos cursos que fizeram com Saussure e publicaram em 1916 o curso de Linguística Geral, obra fundadora da linguística moderna e base do estruturalismo adotado depois por Lévi-Strauss, Lacan, Foucault, entre outros. Semiologia vem do grego semeion, signo, a ciência que estuda os signos. Também chamada semiótica por Charles Peirce, meu colega americano. A linguística é uma parte da semiologia, a que estuda a linguagem humana. Signo funciona como um guardador de lugar de cada ideia dentro da língua. Faz a união do sentido com a imagem acústica. É como uma moeda. De um lado fica o significante, que é a imagem acústica e psíquica da palavra, o corpo da ideia. E do outro fica o significado, a alma da palavra, o conceito. Um não vive sem o outro. Pegue o signo casa, por exemplo. Quando você ouve ou lê o significante casa, se mais a mais s mais a, o corpo da palavra, na mesma hora vem à sua cabeça a ideia de abrigo, a alma da palavra. Saussure desenvolveu a sua doutrina em dicotomias, que quer dizer divisão em duas partes. A linguagem é redutível a 5 ou 6 dualidades ou pares de coisas. A primeira dicotomia, significado e significante, é a que acabamos de explicar. Depois, temos a língua e fala. Para Saussure, língua em francês, langue, é diferente de fala, em francês, parole. Língua é social, resultado coletivo do consenso das pessoas sobre seus signos. Fala é individual. A língua é ampla, tesouro depositado pela prática da fala em todos os indivíduos pertencentes à mesma comunidade. Como se todo mundo fizesse um trato tão importante, que, como diz o professor Castelar de Carvalho, da UFRJ, no seu livro Para Compreender Saussure, a sociedade pode abolir qualquer uma das suas instituições, exceto a língua. A língua é exterior ao indivíduo, é um sistema homogêneo de signos que exprimem ideias, como um dicionário gigante. A fala, ao contrário, é multifacetada, heterogênea. Cada pessoa escolhe com que signos vai exprimir as suas ideias. Eu falo, minha casa é azul. Você fala, minha moradia é cor do céu. A língua é a mesma, o significado também. Mas, na fala, cada um escolhe os seus significantes. Diacronia é a pesquisa histórica que investiga como a língua evolui e se modifica externamente no tempo. Por exemplo, como foi que senhorinha virou senhorita? Sincronia é a pesquisa descritiva, foca no interior da língua, em um tempo X, no intuito de descobrir como a língua funciona. Saussure foi muito criticado porque focou na sincronia. Eu queria era entender as relações dos signos
uns com os outros, dentro da língua, sincronicamente. Isso é, ao mesmo tempo, e não ao longo do tempo. Ele compara a língua a um jogo de xadrez. No xadrez, o valor de cada peça depende de sua posição no tabuleiro. Na língua também. Cada peça tem seu valor determinado pela oposição aos outros elementos. O tempo não muda a regra básica do jogo. Isso nos leva à linearidade e à arbitrariedade. A língua tem linearidade, ou seja, os elementos são colocados em linha, um atrás do outro, em uma ordem pré-estabelecida, que faz com que você fale a pata nada e não a nada pata. Embora o pensamento não seja sucessivo, linear, quando ele se concretiza em significantes, automaticamente faz uma fila de palavras, a frase. Seus elementos se apresentam um após o outro em cadeia. O pensamento funciona assim como uma força estruturante da língua. Você se deu conta de que a maioria dos signos é arbitrária? Um cão, por exemplo, poderia muito bem se chamar gato, e o gato, elefante. Alguns signos, quando decorrem de outros, como por exemplo 19, decorrente de 10 mais 9, são motivados, mas a maioria é imotivada. E finalmente, a quinta dicotomia. O paradigma, como bem diz a palavra, é um modelo gigantesco da língua, onde ficam guardadas todas as relações virtuais possíveis entre os signos, sentadas no banco de reservas da memória. Se eu digo Maria come sorvete, busquei no banco esses 3 signos e fica presumido que eu não busquei outros. Se busquei Maria, deixei lá no banco Vera, por exemplo. O paradigma me ajuda a escolher. O sintagma é a regra que hierarquiza os elementos na cadeia sintagmática, isto é, na frase. Um termo passa a ter valor em razão do seu contraste com o termo que vem antes e com o que vem depois. Por exemplo, a relação sintagmática não permite que eu troque aleatoriamente a ordem interna dos termos dessa frase. Para mavete, coria, messor. Fica incompreensível. A língua serve à comunicação. Maria ocupa um espaço em oposição a sorvete e a come. Oposição no sentido de posição oposta, de coexistência, bem entendido. Isso tudo tem a ver com a minha descoberta favorita, o princípio do valor. Um sistema linguístico é uma série de diferenças de sons, combinada com uma série de diferenças de ideias, regidas por um sistema de valores. O valor do signo é ocupar um espaço único na relação da língua, igual só a si mesmo em função e posição. Imagine que você é estrangeiro e não conhece a língua. Você vai ouvi-la como uma linha sonora contínua, sem sentido. Você não sabe identificar as porções que façam sentido. Só o princípio do valor, que governa a língua, dá a você o conhecimento para recortar as porções de sonoridade na medida que signifiquem ideias. Voilà! Espero que você tenha gostado de nossa relação sincrônica e diacrônica.